Olá, muito boa noite para você. Com 2 casos confirmados de meningite, é baixa a procura por vacinação em Patos de Minas contra a doença. O que muda na nova gestão da UPA, que passa a ser feita pelo Cisalp? A mudança passa a valer a partir do próximo mês. No NTV News desta quinta-feira você vai ver também. Jovem mata irmão a facadas para defender a mãe. Polícia investiga caso de criança que morreu após cair de carrinho. Como o acolhimento faz diferença na luta contra o câncer de mama. Futebol. Volante do Cruzeiro diz que time segue motivado mesmo após título e acesso. Lateral do Atlético afirma que o foco é vencer o Flamengo. De que forma as redes sociais vêm interferindo na mente e na vida dos usuários? Morte de jovem que nadava em represa acende alerta para os cuidados entre os banhistas. Destaques do NTV News desta quinta, que começa agora. A gente começa com os destaques policiais. Na cidade de Tiros, a polícia registrou homicídio entre irmãos durante um violento desentendimento familiar. O crime aconteceu em uma casa que fica na Avenida Presidente Antônio Carlos, no bairro Lagoinha, na pequena cidade de Tiros, aqui próximo a Patos de Minas, no Alto Paranaíba. De acordo com informações, o jovem de 18 anos chegou em casa quando viu o irmão, que tem 29 anos, agredindo a própria mãe com socos para que ela desse dinheiro para ele comprar drogas. De acordo com o boletim de ocorrências, esse jovem de 18 anos pediu para que o irmão cessasse as agressões, mas o irmão veio contra ele também para bater nele. Ele pegou uma faca e desferiu diversos golpes de faca que acertaram a região do braço e tórax. Esse irmão, esse homem de 29 anos, acabou falecendo no local. E aí o outro jovem de 18 anos, ele mesmo chamou a polícia, ele aguardou até que os militares chegassem até a casa dele. Ele foi preso em flagrante durante a madrugada e trazido até a delegacia de plantão de Patos de Minas, onde deve responder por esse crime. E segundo ele, estaria defendendo a mãe, que já há algum tempo sofre com as agressões devido ao irmão, que é dependente químico, e quando dá essas abstinências aí, por causa de drogas, acaba agredindo a mãe. Ele e a mãe também ficaram feridos por causa dessas agressões mútuas. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. A Polícia Civil de Patos de Minas abriu inquérito para investigar a morte de um bebê de 6 meses que aconteceu após ele cair de um carrinho. A pequena Maitê Sofia Soares da Silva, de apenas 6 meses de vida, estava internada há cerca de 10 dias em um hospital particular aqui da cidade de Patos de Minas. Na tarde desta quarta-feira, ela não conseguiu vencer essa luta para sobreviver e acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. O corpo da criança foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas, onde foram feitos os exames que comprovaram que a causa da morte foi por traumatismo crânioencefálico, um TCE. De acordo com as informações apuradas até o momento, no dia 2 deste mês, lá no residencial Pisolato, no Alto da Serra, essa menina estava aos cuidados de um casal. Foi deixada pela família aos cuidados deste casal e, à tarde, no dia 2, ela teria caído. Não se sabe como esse acidente aconteceu, mas ela estava com sangramentos. Ela foi levada pelo SAMU até o hospital, mas não evoluiu bem de acordo com o tratamento nesses 10 dias de internação. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil foi até a casa onde os fatos aconteceram para realizar uma perícia. Dias depois do fato, só que nada anormal foi encontrado na residência. Desde a época dos fatos, estava sendo acompanhado, inclusive, pelo Conselho Tutelar de Patos de Minas e o Ministério Público na área da Infância e Juventude, que é o Estatuto ECA. O inquérito foi aberto pela Polícia Civil de Patos de Minas, que vai investigar se houve negligência, se houve algum tipo de crime ou se realmente foi apenas acidente. Enquanto toda essa situação ainda não é apurada, a gente dá as condolências para a família nesse momento tão difícil. Uma criança de apenas 6 meses de vida, uma bebezinha, que acabou falecendo na tarde desta quarta-feira,
aqui na cidade de Patos de Minas. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. A seguir aqui no NTV News, com 2 casos de meningite confirmados, é baixa a procura por vacinação em Patos de Minas. E o que muda na gestão da UPA, que passa a ser feita pelo Cisalp? A medida passa a valer a partir do mês de novembro. Em meio à baixa procura pela imunização contra a meningite e o aumento do número de casos, especialistas alertam para os riscos desta doença, que tem letalidade em até 20%. Com ocorrência de surtos de meningite em algumas regiões do país, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais está em alerta e tem mantido as ações de vigilância e de prevenção rotineiramente. Em Patos de Minas, no ano passado, 4 casos foram notificados, porém todos foram descartados. Já neste ano, foram 6 notificações, com 2 confirmados e 4 descartados. Nós estamos em uma situação de normalidade em relação ao número de casos de meningite na nossa população. É uma tendência natural da doença, né? Nós não extrapolamos essa curva aí de número de casos da doença. Essa médica pediatra explica que a meningite é uma doença que tem 20% de letalidade. Se não for tratada de maneira correta, pode levar uma pessoa à morte. A gente sabe que a principal, a mais prevalente, é a meningite viral. Mas a meningite bacteriana é a mais grave, aquela meningite que cerca de 20% das pessoas que se contaminam, que pegam essa meningite, elas vão ao óbito. Então, é uma doença muito grave. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 617 casos confirmados de 92 óbitos de todas as etiologias que causam a meningite em Minas Gerais. Em 2021, foram 522 casos e 50 óbitos. Há registros de surtos da doença e o cenário é de preocupação das autoridades. A recomendação é de manter as medidas de prevenção e assistência. Uma delas é a vacinação, que, de acordo com a Gerência Epidemiológica de Patos de Minas, segue em baixa. A meta é vacinar 95% do público-alvo. Nós, infelizmente, estamos bem abaixo desse patamar. Então, é o que a gente frisa sempre. Compareça ao posto de saúde, vacine-se, para que a gente possa aumentar a nossa cobertura e aumentar a proteção com relação à meningite. A doença pode ser transmitida pelo contato ou pelo ar. A especialista alerta sobre os sintomas da doença, que deve ser tratada de maneira rápida, já que a evolução dela ocorre também na mesma velocidade. O bebê ele pode ficar irritado, muito nervoso, só ao toque já começar a chorar. O bebê pode ter febre, uma rigidez do pescoço, né? Uma dificuldade de dobrar o pescoço. Ele pode ter rigidez dos membros e às vezes até ficar com o corpo todo molinho. Ter manchas vermelhas na pele, isso tudo num bebezinho. Uma criança maior, os sintomas mais prevalentes seriam febre, dor de cabeça, vômitos, dor no pescoço, a incapacidade de encostar o queixo no pescoço. A gente pode pedir para a criança fazer isso, encostar o queixinho no pescoço, aí a criança já não consegue muitas vezes encostar. A especialista também defende a vacinação e diz que a dose, que é oferecida de graça para a criança, pode evitar sequelas e até a morte. Criançada que não vacinou no primeiro ano de vida, que não está vacinado, levar ao posto. Também quem tem aí entre 11 e 14 anos, levem os seus pré-adolescentes e adolescentes para vacinação. E ainda pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação de fazer uma dose extra agora da ACWY em torno dos 4 e 6 anos, tá? Isso vocês vão encontrar apenas nas instituições privadas que fazem vacinação. População menor de 1 ano, população de 1 ano ou mais, adolescentes, profissionais de saúde, né? A gente tem que enfatizar essa importância da vacinação. Então, a vacinação protege contra as formas mais comuns de meningite, né? E aí a população tem a vacina disponível nos postos, né? Basta ela procurar o posto de saúde para que seja vacinada e para que possa ficar protegida contra a doença. Falar em saúde, o câncer de mama matou em média quase 50 pessoas por dia no Brasil em 2021. São cerca de 60 mil casos todos os anos no país. Os dados são do Ministério da Saúde. O trabalho realizado por grupos de acolhimento ajuda a salvar vidas.
Com todo o carinho, os lenços, batons e esmaltes viram kits que elevam a autoestima de mulheres que passam por momentos complicados na vida. O trabalho voluntário de Malu é apoiar pacientes que fazem um tratamento contra o câncer de mama. A queda dos cabelos é um dos efeitos colaterais da quimioterapia, e as voluntárias do grupo Pérolas de Minas sabem que é nesse momento que a mulher fica mais frágil. O esmalte, eu acho que ele faz uma diferença da cor à nossa vida. O batom, eu acho que ele dá vida, ele dá uma vida. Quando você passa um batom, você se sente mais feminina, mais cuidada. É um momento que você tem ali com você que você se cuida. E o lenço, eu acho justamente porque ele serve até no momento do tratamento do câncer de mama, como se a gente imaginasse que ali fossem os nossos cabelos. E isso dá uma força pra gente na nossa autoestima. Tem gente que nem menciona a palavra câncer. Preferem dizer aquela doença. Todo esse medo, todo esse tabu contribui para a falta de diagnóstico precoce que salva vidas. No ano passado, foram quase 70 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. São mulheres que estão encarando a doença de frente e precisam de apoio e incentivo para superá-la. Juscelane é uma dessas mulheres. Terminou o ciclo de quimioterapia em julho deste ano e ainda precisa de acompanhamento. Quem passa por isso sabe o quanto é doloroso, tanto físico quanto emocional, tanto para o paciente quanto as pessoas que convivem com o paciente. Muitas vezes a abordagem não é adequada. Quando Lívia recebeu o diagnóstico em 2016, ouviu no consultório médico que tinha apenas 6 meses de vida. Eu me identifiquei como enfermeira e ela disse para mim assim, olha, lidando de profissional para profissional, eu, se fosse você, corria. Porque eu te dou no máximo 6 meses de vida com esse tumor que você tá. E isso tirou meu chão. Eu vou te ser muito sincera que isso tirou meu chão, porque eu não esperava que era um tumor, que era um câncer, menos ainda que um profissional, assim como eu, né, da área, me falaria algo dessa magnitude. Durante a faculdade, nós não temos muitas vezes um treinamento para dar notícias difíceis, né? Isso realmente é uma falha em muitas faculdades, sabe? Então, normalmente o médico, para dar notícias difíceis, ele se sente um pouco desconfortável. O tratamento precisa muito mais que medicamentos fortes. A Malu contribui para isso dando exemplo de vida. Há 30 anos ela venceu o câncer de mama, contrariando todos os prognósticos. Conto para ela que eu também já estive do lado dela, ela me olha uniformizada, maquiada e fala, eu não acredito que você já passou por isso. Sim, eu já passei. E todas as 263 mulheres que hoje fazem parte da associação. Quando eu entrei para o Pérolas, a ajuda que eu recebi, as ligações que eu recebia, os convites que eu recebia, foi ajuda para mim. Então, assim, eu achei que eu estava participando de uma associação para ajudar e acabei sendo ajudada primeiro. Às vezes não dá tempo da gente acolher da forma que a gente deseja, né? São muitas pacientes, muitas consultas, às vezes tudo que a paciente quer nos dizer, ela não diz, né? Então essas ONGs realmente, elas ajudam muito no nosso tratamento, no nosso acolhimento. O CISALP será o gestor da UPA de Patos de Minas a partir do mês de novembro. A decisão foi tomada esta semana durante a Assembleia Extraordinária do órgão regional. Durante entrevista ao jornalista Gui Boaventura, no seu programa nesta quinta-feira, Lucélia Lima, diretora executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba, o CISALP, confirmou que a unidade de pronto atendimento de Patos de Minas será gerida pelo Consórcio Intermunicipal. Que hoje a gente já considera consolidado dentro dos consórcios, né, inclusive aqui dentro do CISALP, e que a gente está expandindo aí para esses estabelecimentos municipais, como no caso da UPA. O estatuto, ele prevê essa forma de gestão, que a gente considera como sendo uma gestão compartilhada, e foi onde o município de Patos, diante dessa experiência de o CISALP já gerir o SEAI, que novas conversas vêm acontecendo a um determinado momento, para que o CISALP pudesse assumir essa gestão, então, da UPA. As tratativas entre a Prefeitura e o CISALP já aconteciam há algumas semanas.
De acordo com a diretora executiva, a UPA continuará sendo unidade municipal e porta de entrada para quaisquer pessoas com necessidade médica de urgência e emergência. A UPA, ela continua como sendo uma unidade municipal. As diretrizes trabalhadas lá dentro, as finalidades, os objetivos da UPA continuarão os mesmos, porque existem resoluções, deliberações, portarias que regem os estabelecimentos de pronto atendimento, no caso as UPAs. Então, a forma de conduzir o trabalho vai ser respeitando toda essa legislação pertinente. Tá, mas pelo Cisalp geri-la, ela não vai se tornar uma UPA regional, vamos dizer assim. Ela continua sendo porta de entrada para qualquer pessoa, porém ela é um estabelecimento municipal. De acordo com Lucélia, o município busca, com a mudança, uma gestão compartilhada, em que vai usufruir do consórcio para fazer gestão regionalizada. Foi uma demanda apresentada por Patos de Minas, porém por outros municípios também. O que o município busca? Essa nova tendência mesmo de mercado, essa gestão compartilhada, em que o município vai usufruir do consórcio no quesito expertise em fazer gestão regionalizada. Essa é uma forma que a gente já trabalha, é uma forma que os consórcios trabalham e que a gente já tem aí esse hábito em fazer essa gestão, auxiliando aí nos vazios assistenciais de 21 municípios. O Cisalp, ele é uma instituição pública sem fins lucrativos, então está dentro das nossas finalidades, dos nossos objetivos, atender os municípios dentro das suas demandas. Então, o que o Cisalp vai ter de ônus, de bônus? O Cisalp vai adquirir um maior conhecimento, sabendo do tamanho do desafio. Há edital para a contratação de profissionais para a UPA de Patos e também para outras localidades. Tanto é que nós temos aí hoje publicado um edital de processo seletivo, não só para a UPA, além de outros municípios, estabelecimentos de Patos de Minas, nós temos também vagas para o município de Lagoa Formosa, município do Presidente Olegário e município de São Gonçalo. Então, o Cisalp está para 21 municípios, independente do seu porte, independente da sua necessidade. Nós estamos para o conjunto de entes que compõem o consórcio. O processo visa principalmente aqueles contratos que estão no final. A UPA, ela dispõe de funcionários contratados por processo seletivo e que estão com seus contratos perdendo a vigência, com a vigência terminando agora. Tem os profissionais que já são efetivos no estabelecimento e tem os profissionais médicos. Os médicos, 90% ou até mais deles já são contratados pelo Cisalp numa modalidade exclusiva para contratação. Esses cargos que estão com o contrato no fim da vigência são os que serão substituídos através desse processo seletivo. Por ser órgão público, nós temos uma obrigatoriedade em fazer uma seleção desse funcionário, em dar uma oportunidade para todos os interessados concorrerem à vaga. Pois é, sobre esse assunto, a secretária municipal de saúde, Ana Carolina Caixeta, publicou na tarde de hoje um vídeo esclarecendo alguns pontos desta nova gestão para a UPA. O consórcio intermunicipal tem algumas facilidades que o setor público tem burocracias. Ele consegue contratar mais rápido os profissionais, fazer as manutenções de equipamentos aí necessários muito mais rápido, porque a gente sabe que a UPA é um setor 24 horas que presta atendimento de urgência e emergência para a população, e ela não pode ficar desassistida. Então, como nós passamos aí, teve Covid, e depois dengue, diminui um pouco, aumenta a Covid de novo, o Cisalp tem essa facilidade de adequar o quadro de funcionários de acordo com a necessidade da UPA, para que a população não tenha que esperar tanto ou não tenha essa desassistência. Então, ali, o que muda? Nada, a não ser para melhor essa parceria com o Cisalp em facilitar nesses pontos que eu mencionei. Os funcionários efetivos que eles estão permanecem da mesma maneira, as mesmas atribuições, mesmos salários. O Cisalp não está vindo para substituir ninguém, ele está vindo de forma complementar ao município de Patos e à Secretaria de Saúde. Outra questão a UPA continua atendendo o município de Patos da mesma maneira. O recurso que gasto hoje na UPA como custeio, ele vai ser o mesmo recurso gasto entre UPA e Cisalp, sem aumento de gasto, muito pelo contrário, nós vamos ter uma economia de mais ou menos 3 milhões por ano e com uma qualidade maior.
Daqui a pouco aqui no News a gente fala de futebol. O volante do Cruzeiro diz que o time segue motivado mesmo após título e acesso. E o lateral do Atlético afirma que o foco agora do time é vencer o Flamengo no fim de semana. Agora a gente fala de futebol. O Cruzeiro volta a campo nesta sexta-feira quando encara o Vila Nova, que ainda luta para escapar do rebaixamento. O volante Felipe Machado afirma que mesmo após o título e o acesso antecipados, o time segue motivado. Questionado durante coletivo, o jogador destacou quais são as motivações para o restante do campeonato. A gente vem trabalhando isso, como tu falaste, a gente conseguiu conquistar, né, o objetivo principal, que era o acesso, né, depois o título e isso bem antecipadamente, né, então a gente tem que continuar trabalhando para vencer os jogos, né, sobre motivação, não tem motivação maior do que tu vestir a camisa de um grande clube, como é do Cruzeiro, então é isso que nos motiva, né? É vencer os jogos, é trabalhar sempre para vencer, né? E não está sendo diferente. A gente vem trabalhando aí durante a semana para ir para o próximo jogo para vencer. O volante é um dos grandes destaques da temporada celeste, mas vivenciou momentos diversos de dificuldades até a renovação com a Raposa. É sempre difícil, né? Como eu sempre falo, a gente ficar sem jogar, né, 1, 2 semanas, alguns meses, mas eu fiquei 1 ano sem jogar, foi difícil, mas trabalhei para que esse momento chegasse, para jogar, para me dedicar, para as coisas boas, né, começarem a acontecer e graças a Deus tá dando certo, né, com o trabalho que a gente conquista, né, as coisas boas e é isso que eu procuro fazer, trabalho no dia a dia para estar sempre evoluindo cada vez mais. Machado falou também sobre as 2 partidas sem vencer após a conquista antecipada do título e do acesso à Série A e as cobranças do técnico Paulo Pesolano. Não só ele, né, o grupo inteiro, né, fica chateado com uma derrota. Como eu falei, a gente trabalha sempre para vencer, conseguimos conquistar os objetivos principais, né, antecipado e a gente continua trabalhando para vencer os jogos, né, tinha recordes a bater, então a gente queria mais bater esse recorde, trabalhar para vencer. Né, esse jogo do esporte infelizmente não aconteceu, né, e essa semana está sendo diferente, ele vem motivando a gente, né, como eu falei, não tem motivação maior do que tu vestir uma camisa de um grande clube, então a gente tem que botar isso dentro do campo, né, se dedicar no dia a dia, né, para a gente vencer o próximo jogo. No Atlético, o foco total é para a partida contra o Flamengo, que acontece no sábado às 20h30 no Maracanã. O time alvinegro está naquela fase em que pouca coisa dá certo e a bola teima em não entrar. O lateral direito Guga falou nesta quinta-feira sobre o que deve definir o confronto contra os cariocas. É mais uma decisão, a gente sabe da importância desse jogo, né, de vencer lá. A gente sabe que não só os 3 pontos, mas também é um jogo que acredito que a rivalidade é muito grande e a gente sabe que é importante sair de lá com a vitória, porque isso nos dá ainda mais um gás para esse final de campeonato. Então a gente sabe da importância do jogo, vamos levar como uma decisão e acho que foi o pensamento desde o início da semana de levar esse jogo como uma decisão. A gente sabe da importância que é vencer lá, o Cuca vem frisando muito isso e acredito que a gente está preparado para sair de lá com os 3 pontos. O defensor atleticano destacou também ter ficado de olho na partida de ontem entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil para estudar o adversário. Eu acho que não só todo mundo aqui, mas acho que o Brasil inteiro estava acompanhando esse jogo. É uma decisão, foi um jogo muito bom. A gente sabe que o Flamengo pode ter algumas mudanças, né, visando também o jogo da volta. Mas o professor Cuca já preparou, a gente vem treinando desde o início da semana, pensando já nesse jogo, de que forma que a gente vai atacar, de que forma que a gente vai defender. Independente de quem jogar, a gente sabe que vai dar o melhor e vai ajudar ao máximo, mas acho que o Cuca hoje mesmo também já passou muitas informações, né? Hoje a gente trabalhou já a parte tática para que a gente possa aproveitar as melhores oportunidades do jogo, saber o momento de se defender, saber o momento de atacar, de marcar pressão, de baixar a linha, enfim, a gente trabalhou tudo.
E acredito que ele já passou tudo, todo mundo já está bem informado para jogar esse jogo da melhor forma possível. Guga também falou sobre as sondagens por parte de outros clubes neste fim de temporada. Bom, isso aí a gente deixa a parte direto, né, com a diretoria, empresário, enfim, eu estou aqui focado. Eu ainda tenho mais um ano de contrato, então enquanto eu estiver aqui eu vou dar meu máximo. Eu estou totalmente focado para esse jogo de sábado, que vai ser uma decisão, um jogo extremamente importante. E acredito que essa parte aí a gente deixa para fora, é a diretoria que resolve junto com o empresário, mas eu estou muito focado e somente pensando nesse jogo de sábado, que vai ser muito importante. A gente sabe da importância de voltar de lá com os 3 pontos, como eu já falei, e só tenho isso em mente. E o Atlético precisa vencer, né? Precisa voltar a vencer, precisa ganhar do Flamengo e outros jogos também, para continuar ali, né? Sonhando com o acesso ao grupo dos 6 ali, ficar ou entre os 5, para poder disputar a Libertadores no próximo ano. Um time com a folha de pagamento do Atlético não pode ficar fora de uma competição grande como essa. Em instantes aqui no News, de que forma as redes sociais vêm interferindo na mente e na vida dos usuários? E você vai ver que morte de jovem que nadava em represa acende alerta para os cuidados entre os banhistas. Com o período de calor, a procura por córregos, rios, lagos e piscinas sofre um aumento considerável. Mas é preciso ficar atento aos cuidados para evitar acidentes graves. Após a repercussão do caso do jovem de 24 anos que morreu ao se afogar em uma represa no bairro Campos Elíseos, a preocupação com as medidas de segurança em aquíferos entrou em discussão em Patos de Minas. Temos que acionar o mais rápido possível para garantirmos o mais rápido esse transporte ao hospital na tentativa de ressuscitação das vítimas de afogamento. Para além de acionar o Corpo de Bombeiros com agilidade, o capitão Lucas Maia ressalta pontos importantes para a prevenção de afogamentos. Antes de procurar um balneário, um local para se divertir, que saiba para onde está indo. Muitas vezes nós observamos em muitos dos afogamentos que as pessoas que foram vítimas desses afogamentos não conheciam o local onde estavam nadando. Então muitas vezes vão para represas de forma sem conhecimento. Aquela represa pode ter um vertedouro, pode ter algum tipo de ralo que possa fazer com que a pessoa fique presa. Então, questão de cachoeira, a mesma coisa. Muitas vezes, algumas cachoeiras elas fazem um efeito próximo à queda que faz com que a pessoa entre para debaixo de algumas pedras e também não consiga retornar. O bom comportamento em rios e represas também é crucial para se evitar acidentes. Evite o uso da bebida alcoólica. Por quê? Porque a pessoa, ao utilizar a bebida alcoólica, ela vai ter uma redução dos seus reflexos e uma redução da tensão. E tudo isso pode fazer com que a pessoa venha a não enxergar alguma pedra, não perceber que está perdendo contato com o solo ali debaixo da água. E tudo isso aí pode levar a um afogamento. Muitas pessoas também vão para esses locais e exageram na alimentação. Aí o que acontece? O corpo ele precisa de energia para realizar o processo da digestão. Se a pessoa ingere muito alimento e vai buscar fazer esforço na água, a probabilidade dela passar mal é muito grande. E com isso pode vir também a afogar. Outra dica do bombeiro militar é não negligenciar o uso de equipamentos de proteção individual em situações que eles são obrigatórios. Aquele que vai pilotar a embarcação ser devidamente habilitado para isso, junto aos órgãos da Marinha, junto à Marinha, né, as habilitações de acordo com a categoria da embarcação. E outro ponto sensível e muito importante é no sentido de que de estarem utilizando colete salva-vidas. Então, a corporação já se deparou com diversas pessoas afogadas e que o simples fato delas, se elas estivessem utilizando o colete salva-vidas, elas poderiam ter sido salvas. Para finalizar, o capitão Maia salienta a importância de não deixar crianças sem supervisão em rios, piscinas, bem como em ambientes domésticos. Às vezes a dona de casa, né, a mãe das crianças que vão encher baldes ou outro recipiente com volume maior de água, evitar deixá-los em locais onde crianças, principalmente aquelas crianças que estão começando a aprender a andar, sem supervisão. Por quê? Porque essas crianças podem vir, cair dentro ali do balde de um outro local com água e não ter força para voltar. Então essa dica é uma dica muito importante. Coloca os baldes sempre em cima, né, ali num tanque, alguma coisa assim, onde essas crianças não vão ter nenhuma possibilidade de virar
e cair dentro daquele local ali. E ter sempre muita atenção, né? Os adultos, né, precisam ter muita atenção, até porque se você não conhece o local, ou mesmo conhecendo, não é possível fazer brincadeiras exageradas, né? Criar maneiras de entrar em lugares que possam levar risco para esses banhistas, e essas dicas dos bombeiros são sempre muito importantes. Agora a gente muda de assunto, né? E fala de uma outra situação que pode ser muito grave, que é a vida das pessoas na internet. No rolar dos dedos, né? Pela tela do celular, o desejo de viver uma vida diferente. Os sentimentos de insatisfação, baixa estima e ansiedade vêm se disseminando entre os usuários das redes sociais. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Saúde Mental, a gente te convida a refletir sobre o papel das plataformas digitais na sua vida. Zeca observou que a saúde mental dele estava afetada. Pensamentos negativos, repetitivos e ansiosos faziam parte do dia a dia do jornalista. Às vezes eu passo o Instagram, eu passo ali os stories, a timeline, e eu vejo muitas pessoas fazendo muitas coisas diferentes. Tal pessoa que foi minha colega em tal ano está viajando para tal lugar. Um colega meu da escola terminou agora o mestrado dele e eu ainda nem entrei no meu. Tem um amigo meu que está trabalhando em tal empresa que eu tinha muita vontade de trabalhar, mas eu não consegui. Então, toda essa dinâmica de comparação gera muita ansiedade. Na terapia, ele descobriu que as redes sociais eram gatilhos para esse desconforto. E a gente começou a refletir de qual seria o gatilho dessa ansiedade. Aí eu comentei que eu ficava muito tempo nas redes sociais, que eu via muitos amigos meus fazendo várias coisas. E aí que a gente identificou que realmente ela era o vetor nesse sentido. O Brasil está em terceiro lugar no ranking de países onde as pessoas mais utilizam redes sociais. Memes, selfies, vídeos, notícias, fake news, um looping sem fim ao alcance dos dedos. É assim a rotina de muitos de nós. As redes trazem múltiplas possibilidades. Entre vantagens e desvantagens, uma coisa é certa: muita gente tem sentido os efeitos negativos dessa sobrecarga. Mas a gente também está falando, né, principalmente do acesso ao conteúdo de influenciadores digitais, né? E aí a gente está falando de estilos de vida sendo vendidos, né? Realidades que são editadas e que muitas vezes são inalcançáveis mesmo. E aí colocar esse inalcançável como um ideal, né, vai trazer para a gente uma série de prejuízos. E a gente pode falar de autoestima, de prejuízos nas nossas relações com o outro e também com o mundo, né? Na última década, a ciência vem investigando os efeitos das redes sociais no nosso psicológico. Muitos estudos apontam para maiores níveis de ansiedade, alteração nos padrões de sono, dentre outros problemas. Já existem algumas patologias descritas na classificação psiquiátrica que estão fortemente associadas ao uso das redes. Completamente dependente das redes sociais para poder ter vida. Ela começa a sentir depressão, ansiedade, ela pode vir a ter síndrome do pânico, né? Episódios de síndrome do pânico, a irritabilidade, distúrbio do sono, distúrbio da fome, uma vida de sobrecarga, sabe? A pessoa não consegue parar de pensar, ela fica com a síndrome do pensamento acelerado todo o tempo. O perigo mora no excesso, mas o que é excesso quando falamos de redes sociais? Acessar todo dia já é muito? Ainda não há consenso sobre o limite de tempo saudável, mas existe a certeza de que limitar o tempo de uso é um passo fundamental. Instagram, Facebook e TikTok oferecem opções de estabelecer limites para o tempo online. O usuário é avisado que já passou esse prazo, mas o aplicativo continua funcionando. Tem chamado a atenção o crescimento de uma rede social criada na França. A Be Real, que significa seja real, não tem filtro ou efeitos. A pessoa só pode postar uma foto por dia, apenas nos minutos em que o aplicativo libera a opção. O usuário nunca sabe que horas vai ser. O resultado são fotos e vídeos mais próximos da vida real. Na análise dessa psicóloga, as inovações ajudam, mas sozinhas não vão resolver os problemas. Isso pode, de fato, aproximar a gente, né, e criar um clima mais interessante, mais saudável ali nas redes sociais e no contato com o outro, né? Mas a gente também não pode se esquecer de que
é provável, né, que os influenciadores digitais, que as empresas, enfim, acabem lançando mão dessa plataforma enquanto estratégia de marketing, de vendas. Então, eu coloco um ponto de atenção, né, para a gente não se esquecer da possibilidade desse real também se tornar um produto, né, um novo padrão de um ideal que a gente deve seguir. Depois do intervalo aqui no News, manequins expostos em janelas de prédio da UFO despertam curiosidade e fotógrafo patense vence prêmio em festival de cinema. Agora, uma situação que despertou a curiosidade de muita gente. Nessa semana, manequins vistos nas janelas do prédio da UFO, no centro de Patos de Minas, levantaram questionamento. Quem transita pela Avenida Getúlio Vargas e observa atentamente o edifício que abriga o campus da Universidade Federal de Uberlândia tem se indagado sobre quem são as duas figuras misteriosas que os observam pelas janelas. Eu acho que existe uma dúvida. A Miriam e a Maria são nossas assistentes de pesquisa, elas trabalham conosco, elas participam ativamente das nossas reuniões, elas trabalham conosco aqui, inclusive finais de semana, à noite. Então, elas são participantes do projeto de pesquisa e de extensão do CIEPS. Elas vestem a camisa do CIEPS e elas participam conosco. O professor Peterson Gandolfi coordena o CIEPS, Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários, que funciona na Sala 309 do Palácio dos Cristais, cujo foco é elaborar projetos de geração de trabalho e renda para as pessoas em vulnerabilidade social. Nós estamos trabalhando com o grupo Movimento Negro Quilombola e com mulheres ex-usuárias de álcool e drogas de uma comunidade terapêutica. A nossa missão é desenvolver ações para o bem viver dessas pessoas, para fazer a inclusão, para fazer um trabalho de justiça social e dos mais variados temas dentro das habilidades, dentro das competências que a gente consegue desenvolver junto com esses grupos. Voltado para a resolução de problemas sociais, o CIEPS surgiu em 2004. Desde então, está presente em 4 campi da UFO, em Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo. Maria e Miriam fazem parte da iniciativa, mas preferiram não se manifestar, pois estavam ocupadas em uma atividade na sala de robótica. Nós aqui temos muito bom humor, a gente trabalha com muita alegria. O nosso trabalho é um trabalho que, apesar de a gente conviver com dor, com sofrimento, com os problemas sociais muito reais, nós temos muita alegria e força. Só que, às vezes, a gente fica pensativo nos problemas que a gente tem que resolver. É nesse sentido que Maria e Miriam, às vezes, ficam na janela olhando, vendo o horizonte, pensando, né, nos problemas, nos projetos. E, às vezes, elas ficam pensando assim, quando algumas pessoas que não conhecem o que a gente está fazendo dentro da universidade, falam mal, sem conhecer. Isso dá uma tristeza muito grande para elas, né, e para todos nós. Então, o recado que elas querem falar é que venham conhecer a universidade, né? Participem dos nossos eventos, venham até a UFO para a gente poder esclarecer, porque o importante é entender, esclarecer as coisas que acontecem aqui, que nós estamos à disposição. Desde 2010, em Patos de Minas, o campus da Universidade Federal de Uberlândia desenvolve vários projetos de pesquisa e extensão nas áreas de saúde, geração de trabalho e renda, ações de cultura, dentre outras. Na área de saúde, por exemplo, a gente tem um laboratório de análises moleculares do Covid, que ficou muito famoso agora, que está sendo ampliado, está sendo desenvolvido várias ações, inclusive, que vai atender não só o Triângulo e Alto Paranaíba, mas também o norte de Minas. Nós temos projetos ligados na área de robótica, projeto na área de pesquisa com câncer, pesquisa com inteligência artificial, né? E de análises, por exemplo, de controle de qualidade de alimentos. Então, são vários projetos de pesquisa, de extensão que a gente está desenvolvendo aqui. O campus de Patos de Minas fica na Avenida Getúlio Vargas, número 230, e está aberto para visitação de estudantes e empresários. Fica aqui o convite de empresas, organizações da cidade que queiram desenvolver, que queiram melhorar algum tema, que queiram resolver problemas técnicos, científicos, que nos procurem. Para a gente fazer essa parceria, para a gente desenvolver coisas. Nós temos uma capacidade técnica, uma competência técnica muito grande aqui dentro e nós estamos ávidos por problemas reais para serem resolvidos. Então, fica o convite aí, empresários, empresárias que querem desenvolver ações de parceria conosco, não só na área de pesquisa, mas também na área social. Se a intenção dos manequins, de quem colocou os manequins, era de chamar a atenção, deu certo, né? Olha, um fotógrafo patense conquistou o prêmio principal na mostra Fama de Cinema.
Buscando compreender a própria ancestralidade, em novembro de 2021, o diretor de documentário patense Guilherme Faria ingressou em uma vivência na tribo Iauarani, situada à beira do Rio Gregório, no município de Tarauaca, na região noroeste do Acre. Eu usei uma plataforma chamada Worldpackers, que é uma plataforma de voluntariado global, e nela eu encontrei uma oportunidade para um fotógrafo entrar numa aldeia indígena para ajudar eles realizando algumas fotos. E eu apresentei a minha ideia do meu projeto, que eu poderia ajudar eles tanto com as fotos, mas além disso eu gostaria de gravar um documentário no tempo que eu estava lá, né? Então foi assim que eu encontrei eles, né? A Teresa Lundgren foi a mulher que disponibilizou essa vaga, conversou comigo e que tornou o meu acesso para a aldeia possível. No meio do processo, ele foi conhecendo a cultura Yanawana e simultaneamente registrando o material audiovisual que resultou no curta-metragem de nome Mansenai. Nesses 10 dias, eu não tinha a menor noção do que era a cultura Yawanawá. Eu cheguei lá sem conhecer nenhuma pessoa da aldeia, nem nada da história deles. Então foi um processo de aprendizado, né? Só que no primeiro dia que eu cheguei lá, já tinha começado a gravação do documentário, né? Então eu fui aprendendo e gravando durante esse tempo. Na nossa língua nós temos uma palavra chamada Musuná, que é o amor. Musuná é a palavra-chave. O tópico do amor, ele surgiu a partir de um aprendizado meu, né? Que eu tive dentro do chá da ayahuasca, o Santo Daime, né? Que para tantos problemas que a gente tem no mundo e tantas dores que as pessoas sofrem, muitas vezes a resposta está em uma coisa muito simples, que é o amor. Guilherme Faria explica que na tribo, o amor carrega um simbolismo dotado de cura e redescoberta. O pajé Iauarani, que é o homenageado, o pai do cacique Roque, que possui o nome da aldeia, ele foi um marco na história deles ali, por causa que ele decidiu nunca mais estudar as medicinas da floresta e a espiritualidade em busca de fazer o mal ao próximo, né? Então ele escolheu esse caminho do amor e ele ensinou para aquelas pessoas o caminho do amor. Após 8 meses de edição e de transformar 6 horas de material bruto em 6 minutos de documentário, amigos de Guilherme sugeriram que ele se inscrevesse em festivais de cinema. E pela internet eu encontrei uma plataforma chamada Film Freeway, que é uma plataforma onde diretores podem inscrever seus filmes, curtas e longas metragens, em festivais de cinemas pelo mundo inteiro, né? Não só no Brasil. E aí nessa plataforma eu encontrei o Festival de Fama, me inscrevi e deu certo. No Festival de Cinema de Fama, município situado no sul de Minas Gerais, Mansenai obteve a premiação de melhor filme da Mostra Mineira. Com a repercussão, o documentarista pretende retornar e dar continuidade ao trabalho. Mansenai foi só um começo, né? Eu fui embora da aldeia com a sensação de que tinham faltado algumas coisas e de fato faltaram, né? Eu não pude entrevistar o pajé, eu não pude entrevistar a dona Fátima, que é a mulher do Pai Nani, né? Uma grande liderança na aldeia, e também não entrevistei os jovens. Então faltou muito para ser contado da história, fora que eu também estive lá num momento em que eles estavam se empenhando com uma vivência, então não tive tempo. Ele irá embarcar para o Acre no dia 21 de outubro, onde pretende registrar novos materiais que poderão transformar o curta em uma série documental ou até mesmo num longa-metragem. Vou estar sendo recebido na aldeia Iauarani e vou poder passar mais tempo lá, né? Eles estão abrindo as portas para mim, eu vou ter 3 meses, talvez um pouco mais, para estar vivendo ali com eles, né? E é onde eu me preparei, venho me preparando, né? E adaptando para não cometer os mesmos erros de antes e também buscando apoio, né? Para estar realizando essa iniciativa, que é um trabalho totalmente independente, né? Sem incentivo de ninguém, sem verba pública, e que eu estou fazendo com o meu próprio suor. Em breve, Guilherme irá lançar uma campanha de financiamento coletivo para subsidiar o projeto. Enquanto isso, é possível assistir ao curta Mansenai, que está disponível na íntegra no YouTube. Vale a pena conferir, né? O NTV News fica por aqui, volta amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.